Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 6. Nós estamos no mês da família, não é isso? O mês de maio é o mês da família. E no domingo, o pastor iniciou, esse tema, famílias que influenciam a sociedade. E ao longo desse mês, então, tanto nos domingos, às quartas-feiras, os estudos de pequeno grupo, nós vamos falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos e a aplicação dos 10 mandamentos na vida, no ambiente familiar. Então, hoje nós vamos falar sobre esse mandamento que começa aí no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando nós lemos esses versículos, nós percebemos que há 2 mandamentos aqui que podem ser aplicados à família. O primeiro é que a família deve amar a um só Deus. E a segunda coisa que nós vemos aqui é que as famílias devem adorar ao Senhor em espírito. Os povos ao redor de Israel faziam imagens para cultuar seus deuses, e o Deus de Israel faz com que o seu povo comece a ter a compreensão que eles não deveriam depender de nenhum tipo de imagem ou escultura, que eles deveriam adorar a Deus em espírito. Deus nunca disse para o povo de Israel fazer nenhum tipo de imagem. É tanto que, quando nós lemos aqui a narrativa de Êxodo, nós percebemos que Deus abominou aquilo que Israel fez quando eles construíram aquele bezerro de ouro. Vocês lembram dessa passagem? Então, nós percebemos que ao longo, na verdade, do Antigo Testamento inteiro, existem vários textos em Salmos, Isaías, nos profetas, em que Deus deixa muito claro que Ele abomina qualquer tipo de veneração, de adoração a deuses, a imagens, a esculturas. E nós percebemos que ao longo do Antigo Testamento, Deus vai apontando que nós deveríamos adorá-lo em espírito e em verdade. Como o próprio Jesus diz isso para a mulher samaritana em João 4, não é isso? Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que eles não dependeriam de um lugar ou de uma coisa, de uma imagem. Mas é preciso que a gente compreenda que o nosso Deus é um Deus invisível, não é isso? Mas Ele é real, e que Jesus é a imagem desse Deus invisível. Jesus é aquele que nós devemos adorar, porque Ele é o próprio Deus. Então, nós vamos hoje explanar um pouquinho sobre essa temática, sobre essa questão da idolatria, que muitas vezes a gente acha que nós estamos livres, libertos disso. Mas, como nós vamos ver aqui, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a tendência dos seres humanos é sempre querer adorar alguma coisa no lugar de Deus. Mas, importante a gente mostrar primeiro, definir o que é idolatria. O que seria isso? Idolatria é conferir poderes a objetos, esperar uma ação sobrenatural de algo que representa uma realidade maior, ou que é considerado supersticiosamente algo capaz de atuar na história.
E existem 3 manifestações básicas da idolatria. A forma simples, que quando as pessoas adoram, por exemplo, uma estátua, nós temos vários exemplos disso no Brasil e no mundo. A forma elaborada, que é uma estátua para ser venerada, mas que acaba sendo adorada, e existem vários personagens bíblicos que acabam sendo adorados, venerados. E existe a chamada forma subjetiva, quando nós começamos a adorar pessoas, ideias, ideologias, conceitos, coisas, ritos, que são magicamente utilizadas e que passam a ser percebidas com poder de Deus, algumas superstições. Existem aquelas chamadas superstições comuns. O poder da cartomante, o horóscopo, sair pela porta que entrou. Essa aqui, minha mãe falou que a minha bisavó fazia isso, né? A vassoura atrás da porta, as plantas, tomar banho de arruda, vocês já viram isso? Com certeza, né? Bater 3 vezes na madeira, não deixar gato preto passar à frente. Existem algumas pessoas que têm essas superstições. E existem outras superstições cristãs que nós conhecemos bem. Mas tem outras que a gente, às vezes, nem acha que é superstição, né? Vocês lembram, por exemplo, da caixa da promessa? Que tira um versículo assim? Aí, eu lembro disso, né? Que a gente pegava, às vezes, uma caixa da promessa, balançava os versículos, não era assim? Fechava o olho e tirava um versículo assim para ver qual que era a promessa que Deus tinha para nós. Não é isso? Existem outras também, né? Às vezes, nós temos um apego à Bíblia de uma pessoa, de um ente querido que, infelizmente, faleceu, e a gente, às vezes, usa essa Bíblia como um amuleto. Algumas pessoas têm essas visões, têm essas ideias. Existem outros, né? O copo de água que está orado, não é isso? O azeite de Jerusalém, a água do Rio Jordão. E tem algumas ideias que a gente tem, né? Liguei, deu ocupado. Deus não quer que eu fale com essa pessoa então. Será? Eu vou ligar depois. Nós temos essas superstições. Outra superstição que a gente estava até conversando sobre isso na reunião da equipe ministerial é essa ideia da oração do pastor. Que a oração do pastor, né, pastor? Tem mais poder. Ou então de alguns irmãos da igreja, né? Não, eu vou pedir para essa irmãzinha, para ela orar, ou para esse irmão, porque ele, quando ele ora, é diferente. Sendo que, na verdade, o que é mais importante é nós orarmos e clamarmos ao Senhor, não está ligado a uma pessoa específica. Nós somos muitas vezes alimentados por uma cosmovisão, por uma visão pagã, travestida de nomes e formas cristãs. E isso nós precisamos ficar muito atentos, porque isso nos engana. É importante a gente lembrar o que eu disse no início, que nós devemos adorar a um só Deus. Mas nós também, o texto aqui está mostrando como nós devemos adorá-lo. E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos ler esse texto de João 4? Abra sua Bíblia, então, em João capítulo 4, versos 23 e 24. É o texto em que Jesus fala e afirma isso para a mulher samaritana. Naquele diálogo que ele tem com a mulher samaritana, ele vai afirmar isso. João 4, 23 e 24. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adorar a Deus não está ligado a um objeto, não está ligado a adorar algum tipo de imagem,
ou está apegado a alguma dessas superstições. Deus está mostrando aqui para nós, no texto inicial que nós lemos, de Êxodo 20, que nós devemos simplesmente falar com Ele, que nós devemos ter a nossa vida como oferta, como sacrifício vivo, racional, diante de Deus, como Paulo diz em Romanos 12. E não há um lugar certo para adorar a Deus. É essa discussão que Jesus está tendo com a mulher samaritana aqui. Porque naquele tempo, você tinha o Monte Sião e você tinha o monte, como é que era o nome do outro monte? Que era lá em Samaria? Tinha um outro monte. Gerizim? Gerizim, não é isso? Esqueci agora. E aí, eles tinham essa discussão entre judeus e samaritanos, onde era o local certo de adorar ao Senhor, de prestar um culto diante do Senhor. E Jesus está falando assim, olha, Deus não quer que a gente pense nesses lugares, não existe mais essa questão do lugar sagrado. A questão é que, aonde você estiver, você deve adorar ao Senhor. Então, Deus então está nos mostrando aqui, a partir dos 10 mandamentos, como nós devemos adorá-lo, e depois, na chamada revelação progressiva do Senhor, ao longo do processo, Deus vai então mostrando de maneira clara o que Ele queria. Mas nós temos outros textos que falam sobre isso. Salmo 135, 15 a 18. Salmo 135, 15 a 18. Olha o que o texto vai dizer sobre essa questão da idolatria. Salmo 135, 15 a 18. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Nós percebemos aqui que Deus está deixando muito claro que nós não podemos fazer nenhum tipo de imagem, nós não podemos nos inclinar a nenhuma coisa, nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. O primeiro mandamento elimina a adoração a outros deuses. O segundo mandamento elimina ter imagens para receber honra e reverência. A honra só deve ser dada a Deus. A glória só deve ser dada a Deus. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós somos libertos dessas superstições, desses ídolos, de tudo que pode nos afastar do Senhor. Mas há uma segunda coisa que nós precisamos avaliar. Agora nós falamos sobre o que é idolatria, mas nós podemos então falar agora sobre os perigos do pecado da idolatria. Nós, seres humanos, temos a tendência de transferir o poder de Deus para objetos. Pedimos oração para aquele irmão consagrado e, de repente, é a oração dele que tem poder. Ele tem uma oração poderosa. Errado. Deus é que tem poder, não o irmão. O pastor Silvado, ele traz uma ilustração muito interessante a respeito dessa libertação do pecado da idolatria. Ele diz assim: enquanto plantava uma igreja no Texas, tive a oportunidade de conviver com uma família que abriu as portas da sua casa para estudarmos a Bíblia. Logo que cheguei, notei que eles tinham uma ferradura no batente da porta, um sagrado coração de frente para a porta, uma estátua de um índio velho no canto da sala. Nós começamos a estudar a Bíblia. Aquela família começou a se aproximar de Jesus e começou a entender quem era Deus e quem podia dar segurança a eles. O índio velho, naquela casa, tinha a função de proteger a filha de uma enfermidade. Segundo eles, foi assim que ela tinha sido curada. Continuamos estudando a Bíblia. Jesus continuou crescendo na mente e coração daquela família e eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador.
Quando cheguei naquela casa para seguirmos o estudo, percebi que a ferradura não estava no batente. O Sagrado Coração não estava cuidando da porta. O índio velho não estava mais no canto da sala. Claro que eu fui tomar água na cozinha para conversar com a dona de casa. E ela veio até mim e disse: pastor, o senhor veio ver se eu estava com a estátua do índio? Veio ver a estátua do índio? E eu disse que sim. E ela falou: não precisamos de nada disso, pois temos Jesus. Agora temos 3 vasos de flor no lugar daquele índio, porque o meu Deus é melhor e maior do que tudo isso. Nós precisamos ser libertos da idolatria, mas é muito importante a gente tomar cuidado com uma coisa. A superstição começa muitas vezes de forma muito inocente. É aquela velha história, pode até não ajudar, mas mal também não vai fazer, não é mesmo? É uma ideia é uma ilusão, porque isso fará mal, sim. Nós, seres humanos, construímos deuses à nossa imagem e semelhança várias vezes, mas, na verdade, só Deus pode responder às nossas orações e preencher as nossas necessidades existenciais. É muito interessante perceber como que o brasileiro é supersticioso, né? Muito interessante. A gente vai conversar com algumas pessoas, por exemplo, quando vai fazer uma prova, e aí tem uma caneta, por exemplo, né? E aí ele usou aquela caneta naquela prova e passou então naquele concurso, aí ele só usa aquela caneta. Não é assim? Essas superstições? Ou então, você vai com aquele mesmo sapato, com aquela mesma roupa, porque aquela roupa é que te dá sorte, é aquela roupa que vai te ajudar. Existem várias coisas que nós percebemos o quanto que nós brasileiros temos essas práticas. E nós precisamos, então, lutar contra elas. Quem acredita em Cristo, quem acredita no Senhor, quem acredita na palavra de Deus, cada vez mais ele vai tendo a consciência de que precisa ser liberto disso tudo. Deus deseja que o nosso amor e devoção sejam dados somente a Ele. Mas nós precisamos pensar o seguinte, que há muita coisa justa, boa, que pode tornar-se errada e má quando nossos interesses são afastados de Deus por causa delas. O dinheiro pode se tornar um ídolo para nós. Tudo que a gente faz é pensar no dinheiro. O poder e o status também pode se tornar um ídolo para nós. Bens, propriedades, a ambição profissional. O que move a sua vida não é o Senhor, não é conhecer o Senhor. O que move a sua vida é conseguir um determinado cargo. O jogo de futebol no domingo pode se tornar um ídolo para nós. A família pode se tornar um ídolo para nós. O cônjuge, o namorado, a namorada, eu posso me tornar o meu próprio ídolo. Os filhos podem se tornar os ídolos dos seus pais. Ah, como que a gente vê isso? Pais que fazem de tudo pelo filho. E isso parece ser muito bacana. Mas, na verdade, o filho é o ídolo dele. E se Deus tirar esse ídolo dessa família, a gente nem sabe o que acontece. É muito... a gente cair nesse pecado, isso pode acontecer de uma maneira muito rápida, assim. Porque a nossa tendência é sempre tentar colocar outra coisa no lugar de Deus. Talvez você já foi liberto de todas essas superstições que eu falei aqui. Mas a idolatria é muito mais ampla do que isso. Não ter outros deuses diante do Senhor é muito amplo. Quando a gente vai, por exemplo, lá na Cristolândia, infelizmente, a droga se tornou o ídolo daquelas pessoas. E como que eles lutam para que eles sejam libertos daquilo? E como que é o tratamento da Cristolândia? Vocês sabem qual que é? Qual remédio que tem? Não utilizam nenhum tipo de remédio na Cristolândia. Por isso que lá não é considerado
clínica terapêutica. Lá é um centro de formação de cristã. Porque lá, o que eles vão trabalhar? Que o vício se tornou o seu ídolo. Que a droga se tornou o seu ídolo. E aí, eles precisam, então, tirar aquele ídolo do coração deles e colocar Cristo. Então, sabe qual que é o remédio da Cristolândia? Conhecer a Cristo. E nós somos, então, libertos dessas questões quando nós realmente nos rendemos ao senhorio de Cristo. Deuses de madeira são facilmente evitados, mas cuidado com os deuses que construímos nas nossas mentes. Ídolos mortos talvez não tenham nenhum apelo para você, mas cuidado com os ídolos vivos, especialmente você mesmo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos clamar ao Senhor para que a gente não caia no pecado da idolatria. Bom, então como nós devemos então guardar esse mandamento? O primeiro lugar, nós devemos examinar a nossa vida para que a gente seja mais fiel ao Senhor. Todos os dias eu devo perguntar a mim mesmo: o que mais está me atraindo? O jogo de futebol ou estar diante do Senhor? O que está mais me atraindo? Conseguir mais dinheiro ou se submeter ao senhorio de Cristo? O que está mais me atraindo? Ler o filósofo, ler aquela pessoa que eu acho super importante, ou realmente orar e aclamar ao Senhor para que eu seja moldado por Ele? Esta nova coisa que eu desejo, isso que talvez está atraindo mais a minha atenção, isso está no lugar do Senhor. Porque o que deve realmente atrair mais os nossos olhos, o que deve mais preencher o nosso coração e a nossa mente, é o Senhor. Idolatrar qualquer coisa menor do que o Deus verdadeiro produzirá amargo desapontamento e perda irreparável. Você tem examinado o seu coração para crescer e ser mais fiel a Deus? A segunda coisa que a gente precisa fazer é viver com amor e fidelidade crescente para com Deus. Nós vamos conseguir vencer esse pecado, como a gente vai conseguir vencer qualquer tipo de pecado com essa receita aqui. Comunhão com os irmãos, ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, adoração individual, todos os dias, aquele momento de devoção, e com a família, a sua família, né, a família de sangue e a família de Deus. Você tem vivido assim? Nós somos transformados à semelhança das coisas e pessoas que adoramos. Idolatrar riquezas me transformará em alguém ganancioso. Idolatrar poder me fará uma pessoa tirana, sem escrúpulos. Adorar a Cristo é tornar-se mais parecido com Ele. Aí estará o centro da sua vida, o seu Deus. Você está crescendo e ficando mais semelhante a Cristo? O que você está adorando? O que está preenchendo o seu dia? Gente, tanta coisa pode se tornar um ídolo. Até um programa de TV pode tomar o tempo de Deus. E pode realmente tornar-se um ídolo. Há muitas coisas. E é preciso que a gente tome muito cuidado. O texto de Êxodo 26 diz assim: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você ama e adora a Deus? Como você tem provado isso? É preciso, então, que a gente entenda que gerações na sua família serão abençoadas pelo seu testemunho, inspiradas pelos valores que você deixará, experiências com Deus que você viverá, histórias que serão contadas. Você quer viver assim? Você quer viver buscando realmente adorar somente ao Senhor e nada mais? É um grande desafio isso. Mas, e nós precisamos nos lembrar, não sejam
não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, como diz lá em Tiago 1:22. Deus está chamando você para ser um discípulo verdadeiro. Deus está chamando sua família para ser uma família do Deus verdadeiro. Existe um só Deus verdadeiro. Sirva só a Ele, busque só a Ele, adore só a Ele. Você precisa tomar algumas decisões. Você pode hoje chegar diante do Senhor e dizer: eu decido abandonar os ídolos que existem na minha vida. Eu adoro apenas ao Deus verdadeiro em espírito e em verdade. E hoje até mesmo você pode confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, abandonando todos os ídolos. Sejam eles de madeira, sejam eles todas essas questões que a gente colocou aqui. Porque nós mesmos podemos nos tornar os nossos próprios ídolos. Mas como assim? É quando a gente quer fazer somente a nossa vontade, quer cumprir somente os nossos planos, quer somente sonhar os nossos próprios sonhos, e a gente não se submete à vontade do Senhor. Quando isso acontece, nós somos ídolos de nós mesmos. E isso é muito sério. Eu queria então que nós orássemos agora, porque na verdade, irmãos, todos os dias nós precisamos parar e pensar: será que eu estou adorando outro Deus a não ser o Senhor? Será que eu estou colocando outro Deus no lugar do Senhor? Um ídolo no lugar do Senhor? Será que o time de futebol é maior do que o meu Deus na minha vida? Será que a minha família é maior que o meu Deus na minha vida? Será que, não sei, tanta coisa que pode ser. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Clame ao Senhor nesse momento pela sua vida, faça um exame da sua vida. E talvez hoje você tenha a possibilidade de confessar o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que somente Jesus seja o meu Salvador, seja o Senhor da minha vida. Eu não quero ter outros ídolos. Eu quero realmente que a minha vida seja uma vida que demonstre Cristo. Eu quero ser pautada pelo Senhor, não quero ser pautado por mais nada. Eu quero que a minha vida seja submissa à sua vontade e não à minha. E além desse exame, eu queria que você orasse, né? Orasse alguns irmãos nossos que estão enfermos, orasse por famílias que às vezes estão enlutadas na nossa igreja. Ore ao Senhor por isso. E agradeça ao Senhor também. Vários dos nossos irmãos já estão tomando a vacina. Agradeça ao Senhor por isso também. Porque no meio de lutas, nós podemos perceber o agir do Senhor. Pai, mais uma vez em Tua presença nós estamos. E declaramos que só o Senhor é Deus, digno de toda adoração, de todo o nosso louvor. Mas, Senhor, em muitos momentos, nós colocamos coisas, pessoas, ideias no lugar do Senhor. E essas coisas se tornam os nossos ídolos em alguns momentos. E por isso nós clamamos para que o Senhor nos liberte desse pecado. Que nós possamos ter essa consciência de que precisamos todos os dias examinar a nossa vida e sempre nos submeter à Tua vontade, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui ou alguém que está acompanhando esse culto pela internet que precisa ser liberto da idolatria e precisa confessar o Senhor como o único e supremo Salvador da vida delas, Senhor, toque nesse coração, liberte essa pessoa, Pai, e que ela possa realmente se render aos Teus pés.
Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Às vezes há tantas famílias que têm passado por tantos problemas, porque não tem o Senhor como centro do ambiente familiar. Por isso, Deus, nós clamamos para que o Senhor quebre todas essas fortalezas, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos ter cada vez mais famílias que influenciam a sociedade, adorando somente ao Senhor. Pai, nós clamamos por aqueles nossos irmãos que estão enfermos. Clamamos para que o Senhor possa ministrar a Tua cura, Pai. Clamamos para que o Senhor abençoe as famílias que têm acompanhado todo esse processo. Clamamos para que o Senhor fortaleça a fé, a esperança e a confiança deles no Senhor, Pai. E nós também clamamos, Senhor, por famílias da nossa igreja que estão enlutadas. Que o Senhor continue trazendo o consolo, o conforto e a paz que excede todo entendimento sobre a vida deles. E que eles possam sempre ter a alegria da salvação em Ti, Pai. Que nós possamos cada vez mais descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, o Senhor é soberano sobre a nossa história. E o Senhor não perdeu o controle, Deus, de nada, de nada. Nos dê, Deus, sempre essa convicção e que nós possamos descansar cada vez mais em Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.